Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Voltamos a Londres e entramos no teatro Her Majesty. No palco encontramos Lara Martins, a protagonista do musical O Fantasma da Ópera. Se a vida é uma peça de teatro, a de Lara Martins é sem dúvida uma ópera. Saiu de Portugal há 16 anos para estudar na Guildhall School of Music and Drama. Estamos aqui na Guildhall School of Music and Drama, em Londres. Foi aqui que eu fiz toda a minha formação. Correu atrás de um sonho e conseguiu um dos palcos mais ambicionados do mundo. Claro que foi uma grande surpresa ter conseguido logo um papel no Fantasma da Ópera e, obviamente, que é uma grande honra estar a fazer um papel num musical tão conhecido. Há 6 anos em cena com o Fantasma da Ópera, tem um dia-a-dia exigente. A preparação começa 3 horas antes do espetáculo começar. Não só o papel é exigente, como o ritmo de trabalho é muito exigente. O nosso único dia de folga é ao domingo e, portanto, um dia não chega para recuperar de todo este trabalho exaustivo. O papel também é muito exigente, quer a nível físico, quer a nível vocal. E depois, 8 espetáculos por semana, não preciso dizer mais nada. Em cima do palco assume o papel de uma diva da ópera. Os dotes de soprano e a expressão dramática têm-lhe valido elogios da crítica britânica. O meu papel é o papel da cantora de ópera, que se chama Carlotta Giudicelli. A Carlotta é a diva da ópera popular, onde se passa o enredo do Fantasma da Ópera. Ela é muito excêntrica, muito caprichosa, o estereótipo da diva da ópera. O espetáculo começa comigo em palco, a simulação de um ensaio de uma ópera e, de repente, o ensaio para e as coisas começam todas a correr mal porque o fantasma enamora-se de uma bailarina, que é a Christine, e tenta tudo por tudo que a Christine seja a nova diva da ópera popular. É este antagonismo entre a Christine e a Carlotta, ou seja, a Carlotta tentando assegurar o seu papel como diva e o fantasma tentando pôr a sua nova namorada, apaixonada Christine, no papel da Carlotta. O Fantasma da Ópera já passou por 127 países e é o espetáculo mais visto sempre da história do teatro. Mas é em Londres que está o original. Em cena há mais de 30 anos, já teve 2 protagonistas portuguesas no elenco. No meu primeiro ano aqui no Fantasma da Ópera estava também a Sofia Escobar, que na altura fazia o papel de Christine, e o interessante era que as 2 portuguesas faziam os 2 papéis principais do musical, o que é, acho que, motivo de muito orgulho para Portugal, estarem 2 portuguesas a fazer os 2 papéis principais num musical como o Fantasma da Ópera. Londres é um centro fantástico para todas as artes performativas, não só quando se está a trabalhar, mas quando se está a estudar. Ou seja, tem escolas fantásticas que são procuradas por todo o mundo e professores de todo o mundo que depois acabam por querer ficar também por aqui a trabalhar. Ou seja, é um centro de exceção a todos os níveis. É no palco que Lara Martins entrega toda a sua energia e fora dele que recebe o conforto do público de todo o mundo. É a expressão dramática e o talento lírico português a brilhar nos palcos londrinos. É uma consagrada soprano portuguesa que brilha internacionalmente através do canto lírico na ópera e no teatro musical. E é justamente este género de espetáculo que a traz de novo a Portugal, para ser uma das protagonistas de O Fantasma da Ópera, que em outubro sobe à cena no Porto e em novembro em Lisboa. Muito bem-vinda, Lara Martins. Muito obrigada. Fala-me da tua personagem neste fantasma e como é que chegaste até ela. Porque é uma coisa que é familiar. Muito familiar. Isto porque porque eu estive a fazer este personagem, o personagem da Carlotta Giudicelli, que é a diva da ópera no musical Fantasma da Ópera. Estive a fazer este personagem durante 6 anos. A mesma coisa? A mesma coisa. Todos os dias? Todos os dias. Às vezes mais do que uma vez por dia ou não? Sim.
à quinta e ao sábado 2 vezes por dia. 8 espetáculos por semana. Portanto, foram, enfim, muitas récitas. Prima donna, first lady on the stage, your devotees are on their knees to implore you. Can you bow out when they're shouting your name? Think of how they all adore you. Prima donna, enchant us once again. Think of your muse and of the cues round the theatre. And you deny us the triumph in store. Sing prima donna once. Christine spoke of an angel. Think of your public. Hear your voice like you do an angel. Is this angel of blue? We get her up. She gets her line. Angel of night. These are a A certa altura, uma pessoa não se farta um bocadinho da personagem, ou nem por isso? Claro que é um desafio, não é? É um desafio estar durante tanto tempo a fazer o mesmo personagem. Temos que encontrar novas motivações, novas formas de recriar o que já está mais do que criado, não é? Claro que é um grande desafio e claro que se chega a um ponto em que de facto já não... a nível artístico, etc. Mas é complicado. De onde é que sobra a motivação? A motivação vem de muitos sítios. Para já ao longo destes 6 anos os elencos vão mudando, não é? Obviamente. Os elencos vão mudando, tu é que não. Eu não mudei, tive a sorte de me oferecerem constantes renovações de contrato. Como aos jogadores de futebol, não é? E da mesma personagem. Da mesma personagem, sim. Não, quando nós entramos num espetáculo destes para fazer um personagem, depois geralmente ficamos naquela personagem, não é? E é a personagem que é indicada para a minha voz, de qualquer forma, neste espetáculo. Sim, então os contratos são contratos de 1 ano e depois estão renovados ou não. Portanto, ao longo destes 6 anos tive várias renovações de elenco, isso é uma grande motivação, principalmente da pessoa que contracena diretamente comigo, e claro que isso traz logo uma nova dinâmica. Aí sim tem que se partir do zero. Sim, do zero é uma nova dinâmica, uma nova relação, e portanto isso também traz muita motivação. E depois, claro, no dia a dia há coisas como o público naquela noite é mais interessante, reage mais, dá-nos mais energia. Não há 2 públicos iguais? Não há.
não há mesmo nada, dois públicos iguais. E vocês, é uma coisa que para os leigos e para quem está de fora é um bocadinho estranha, ou seja, perceber por antecipação se aquele público vai ser bom ou não. Vocês conseguem ter essa percepção? Ou isso só acontece durante o espetáculo? Durante o espetáculo, mas muito cedo, logo muito cedo. Eu acho que logo nos primeiros minutos nós conseguimos perceber a energia do público e o tipo de público que está a assistir. Como? Pelas reações, não sei, é uma coisa muito difícil de explicar, porque nós artistas no palco sentimos essa energia. O que é que ele vos transmite estando sentado e estando eventualmente calado, a ouvir em silêncio e compenetrado? Ouvir em silêncio, compenetrado, as reações que têm, obviamente no espetáculo há certas coisas que nós esperamos, reações do público, e a forma como o público reage às nossas deixas, e é logo evidente que tipo de público é que estamos a lidar naquela noite, não é? Mas não sei, é interessante, nem sei bem explicar o que é, mas percebe-se imediatamente. Bom, este é um público um bocadinho mais tímido, ou este público está difícil hoje, não está a reagir, não está... Mas vocês não podem fazer nada, aquilo está formatado para aquilo e não podem fazer mais do que aquilo. Não, aquilo é um espetáculo que está em cena há 32 anos, portanto isso também é um grande desafio, não é? Porque é recriar um personagem dentro de certos parâmetros, não é? Nós não temos rédea solta para fazer o que quisermos, obviamente, mas claro que o que para mim foi muito interessante foi que durante estes 6 anos eu consegui de alguma forma dar coisas novas àquele personagem, juntamente com os encenadores que estão lá para se certificarem que nós estamos a fazer tudo como manda o guião. By the book. Porque é interessante também explicar que nestes espetáculos que nós chamamos em inglês os long running shows, que estão em cena há muitos anos. Ou seja, basicamente espetáculos de longa duração, como o Fantasma, Os Miseráveis, etc. As pessoas pensam, bom, nós estamos ali a fazer a mesma coisa, mas o que é interessante saber é que todos os dias há uma equipa do encenador, de uma coreógrafa, que estão lá todos os dias a ver o que nós estamos a fazer em palco. Portanto, nós não estamos ali não é a avaliar. De uma certa forma a avaliar, mas a certificarem-se que nós estamos a fazer tudo certinho e como... Controlar, basicamente. Obviamente, a controlar a qualidade do espetáculo, não é? Tu já tinhas visto este espetáculo antes de o integrares? Eu tinha ido uma vez ver o espetáculo há muitos anos. Como turista? Não, por acaso não foi como turista, já vivia em Londres, mas eu, claro, antes de entrar nesta vida dos musicais, eu fazia essencialmente ópera e, portanto, ir a um musical não era propriamente uma coisa que eu fazia com frequência. Mas, como tinha, na altura, os meus pais vieram-me visitar e eu pensei, talvez eles gostem de ver assim uma coisa mais leve, mais... uma coisa diferente, não é? Então, vai ao Fantasma. Então, olha, vamos ver o Fantasma da Ópera. Porque não? E fomos, sem eu nunca imaginar um dia estaria eu a fazer um papel naquele musical. E foi a única vez que eu vi o Fantasma antes de integrar. E quem é que fazia o papel de Carlota? Por acaso já não me lembro. Nem me lembro. Mas aquilo seduziu-te? Um dia pensaste mentalmente, eu vou fazer aquilo, ou seria um outro papel? Não, quer dizer, seduziu, mas é um espetáculo bonito e interessante, claro, mas na altura, como disse, estava completamente envolvida noutro mundo, não é? Portanto, aquilo não era de todo uma coisa que eu imaginava que poderia algum dia fazer, e a minha entrada no Fantasma acontece muito por acaso, portanto... Já agora como? Muito por acaso. Em que ano? Foi em 2012, eu tinha acabado de ter a minha primeira filha e, como sabe, no mundo da ópera é um mundo em que se vive um pouco
em itinerância, não é? Não há companhias fixas de ópera, portanto o que acontece é que nós viajamos imenso. Nem no Covent Garden? Não, passamos, portanto, 4 semanas num país, depois vamos para outro sítio, depois vamos para outro sítio. Quando eu tive a minha primeira filha, assim, esta vida começou a ser um bocadinho complicada, não é? Viajar com uma criança, claro que é possível, mas não era uma coisa que me preenchesse, não é? Estar constantemente a tirar a minha filha da rotina dela, estar em apartamentos alugados durante 4 semanas, depois ir para outro sítio, era uma coisa que a mim não me preenchia. Comecei a sentir-me bastante infeliz com isto, não é? E como por acaso surge a hipótese de audicionar para este papel no Fantasma da Ópera. Mas foi alguém que te propôs ou tu é que te sugeriste? Não, o meu agente telefonou-me na altura a dizer, olha, Lara, há aqui esta oportunidade, queres audicionar para este papel? Eu disse, olha, por que não? Um musical, nunca pensei, mas sim, podemos experimentar. Era uma coisa interessante para mim, comecei logo a pensar, pelo menos estou em casa, não é? Não tenho que viajar, posso dormir na minha cama todos os dias. E não em camas de hotéis, e não tenho que estar enfim, com a minha filha de um lado para o outro. E pronto, e foi assim, fui fazer as audições, entrei e fiquei lá 6 anos. Pensaste alguma vez que ficarias tanto tempo? Não, nunca pensei, sinceramente. Pensei que, pronto, era um desafio, iria ser giro durante um ano, não é? Mas isso depois não estagna um bocadinho a carreira? É assim, claro que durante 6 anos eu praticamente não consegui fazer mais nada, não é? Porque aquilo é um contrato quase exclusivo. Full-time job. Full-time job, não é? Ou seja, são 8 espetáculos por semana, depois, claro, temos 4 semanas de férias por ano, mas o espetáculo continua. O espetáculo continua, obviamente, não, isso nunca para. Eu tenho understudies, pessoas que estão lá para me substituir quando eu estou de férias ou doente, não é? Que também aconteceu? Doente? Sim, claro. Então, outros espetáculos semanais, basta uma constipação, uma coisa que, enfim, para a maior parte das pessoas não lhes afeta ao dia-a-dia, mas para nós cantores, obviamente... Ou para nós que utilizamos a voz como instrumento de obviamente, trabalho. Obviamente, o Germano também sabe. Sei. Portanto, basta ter uma constipação um bocadinho mais forte que afeta a garganta para nós estarmos uns dias sem poder trabalhar, não é? Como dizem em inglês, knockout. Exato. Portanto, está sempre uma pessoa ali pronta para me substituir. Pronto, agora já perdi o fio à meada, já não sei onde é que estava. Estávamos na altura em que tu entraste para o Fantasma da Ópera e estás a 6 dias por semana, mais as férias. Sim, 8 espetáculos semanais, por semana. Mais 4 semanas de férias, mas claro, nas minhas férias de vez em quando lá fazia alguma coisa para enfim variar um pouco, mas claro também precisava descansar, não é? Passar tempo com a minha família, etc. E portanto, ou seja, isto para dizer que de facto durante estes 6 anos foi difícil fazer e aceitar outros projetos, não é? É por isso também que... E a pergunta era se havia uma certa estagnação em relação à carreira. À carreira. É assim, estagnação obviamente por um lado sim, mas por outro lado também se está a fazer um papel num dos espetáculos mais conhecidos do mundo inteiro, não é? Portanto, isso também traz muito mediatismo, alguma... O que é que ele trouxe em termos de benefício? Tornei-me bastante mais conhecida, ou seja, para já abriu-me portas para um mundo que eu desconhecia, que é o mundo dos musicais, não é? E que me apaixonei também por esse mundo. E hoje em dia também é uma área em que eu faço muito trabalho. Então passaste das áreas das óperas para as áreas dos musicais. Agora estou um bocadinho crossover, faço um bocadinho, enfim... A ponte? Faço muitas coisas também, nos dois mundos, o que também para mim é muito interessante, criou-me essa versatilidade, não é? Como artista, como cantora, como atriz, para mim é fantástico. E hoje em dia eu até nem gosto muito de ser chamada de cantora lírica, não é? Eu prefiro que me digam cantora, que me chamem cantora, ou uma performer até, não é? Porque na verdade eu faço hoje em dia muitos estilos musicais diferentes e portanto... E já agora, Lara, como é que foi o último espetáculo? O último espetáculo foi maravilhoso. Em que dia?
Foi em setembro passado, no dia 2 de setembro, penso, 1 de setembro. Foi um dia maravilhoso que eu nunca mais vou esquecer, porque de facto fui acarinhada de uma forma que eu nem esperava, não é? E porquê é que saíste? Porque eu acho que é aquilo que falávamos, não é? Ao fim de 6 anos chega-se a um estado de cansaço. Exaustão? Exaustão, não só artisticamente, mas fisicamente. Foste tu não que é? pediste para sair? Sim, quer dizer, eu acho que também a equipa percebeu também que eu já estava muito cansada e eu, enfim, agradeci imenso o carinho deles e o facto de eles estarem constantemente a renovar o meu contrato e me terem acolhido durante 6 anos, mas que de facto eu não conseguia mais fazer. Foi uma prova de confiança. Foi fantástico. Eu tenho, aliás, o recorde da atriz que fez aquele papel durante mais tempo seguido, não é? Que é assim uma coisa. Mas de facto, pronto, não conseguia mais. Precisava mesmo de sair, de fazer outras coisas, mesmo fisicamente. Também para a minha família, eu só tinha um dia de folga por semana, que era o domingo, portanto, muitas coisas que eu perdia a nível familiar, não tanto com as minhas filhas, não é? Mas mais com o meu marido, etc. E nós como família, não é? Os 4, não é? Então, e como é que foi o dia 2 de setembro de 2018? Foi fantástico, portanto, foi super acarinhada pelos fãs. Não, o dia 2, o dia seguinte. Perdão. O dia seguinte. O dia seguinte. Porque ao fim de 6 anos de uma rotina, há que quebrar. Há que quebrar. O dia seguinte foi abraçar todos aqueles presentes e avalanche de mensagens e de coisas de todo o lado, não é? Que chegaram. Tive mensagens do espetáculo da Broadway a desejarem-me boa sorte. Foi fantástico mesmo. O Andrew Lloyd Webber escreveu-te? Escreveu-me o Cameron McIntosh, que é o produtor. Eu perguntei se o Andrew Lloyd Webber tinha escrito. E o Andrew Lloyd Webber, assim, o Andrew é uma pessoa muito, muito ocupada e eu já estive algumas vezes com ele. Está bem, mas dado esse recorde absoluto de uma obra dele. O Andrew e o Cameron são os produtores do Fantasma, mandaram uma mensagem, inclusive ofereceram-me um quadro com uma dedicatória. Pronto, okay. A agradecer os meus anos de serviço. Mas pronto, depois foi entrar nesta rotina que foi fantástico, de não ter horas para enfim, por exemplo, quando eu estava no Fantasma da Ópera, era ir buscar as minhas filhas, passar à escola, ok, temos 3 horas juntas, vamos fazer isto. Muita coisa. Era tudo em cima, não é? Para até eu sair para ir para o espetáculo e depois ter esta calma de poder estar 100 horas, é fantástico. E ainda hoje, de passar estes meses todos, ainda estou a apreciar isso, não é? Que é uma coisa é um luxo. É um luxo, e poder passar férias. Olha, vamos para a semana, vamos passar um fim de semana. Isto era uma coisa que não aconteceu durante 6 anos, não é? Porque isso era impossível. Toda a nossa vida tinha que ser planeada ao minuto, desde férias a pedir autorização, posso passar esta semana de férias, tem que ser tudo muito bem coordenado. Negociado. Exatamente, portanto. Qual é a diferença entre uma ópera de Donizetti, por exemplo, do qual recebeste um prémio, entre os vários da tua carreira, e uma ópera mais light, mais leve, se podemos considerar assim como o Fantasma da Ópera? Bem, o Fantasma não é uma ópera, é um musical, não é? Ou seja, a forma de trabalho entre ópera e musical é completamente diferente, não é? São dois géneros totalmente distintos. E que com exigências completamente diferentes, não é? Vocalmente, fisicamente, mesmo do ponto de vista dramático, e portanto a forma de trabalhar é completamente diferente. Mas tu vinhas justamente de um mundo onde eventualmente as exigências vocais eram, não sei se são maiores ou são apenas diferentes. São muito diferentes, não é? Claro que na ópera é tudo mais virado para a voz e a beleza da voz, e no musical é tudo mais virado para a parte dramática, não é? A parte do acting, da parte... claro que a voz é muito importante, obviamente, e especialmente no meu papel, é um papel que utiliza uma vocalidade muito dentro da ópera, mesmo assim, não é?
Agora, o grande desafio de um musical é fazer 8 espetáculos semanais, não é? Que isto em ópera é completamente impensável, não é? E as pessoas dizem, sim, mas vocês têm microfones. Obviamente que isso ajuda, mas nós estamos a cantar, nós estamos... Ou seja, o desgaste vocal Estão a dar o litro. É também muito, não é? Pronto, essa é a diferença para já, a grande diferença entre uma ópera e um musical. Na ópera nem se faz um espetáculo seguido, raramente, não é? O papel principal numa ópera, geralmente se há 2 récitas seguidas, é double cast, ou seja, temos 2 elencos, um faz num dia, outro faz no outro. Claro que as exigências vocais de uma ópera são mais exigentes do que no musical, não é? Não temos microfones, a técnica vocal é diferente. Mas não tem porque a estrutura assim o exija? Ou porque é uma tradição? Porque essa é a tradição, não é? Os cantores de ópera não cantam com microfone. Mas não há uma evolução também, ou não deveria haver? Bom, ou isso seria, peço desculpa desta expressão, abastardar um bocadinho o conceito clássico da ópera? Bom, isso poderíamos estar aqui 2 horas a discutir esse ponto. Não temos muito... É assim. A palavra tem o poder de síntese. Obviamente que a ópera é um espetáculo que por si... não utiliza microfone, faz parte deste espetáculo, é assim que se faz, não é? A projeção é uma parte muito importante, a projeção vocal do conceito do cantor de ópera. Há cantores de ópera hoje em dia conhecidos, dou-lhe o exemplo da Nathalie Dessay, ainda uma cantora de ópera muito, muito famosa, que fez uma entrevista recentemente muito polémica, precisamente porque ela é defensora do micro na ópera, hoje em dia. Porquê? Porque hoje em dia o espetáculo de ópera exige outras coisas que há muitos anos atrás não exigia, ou seja, do ponto de vista dramático, estamos longe dos cantores que estão ali de uma forma estática a cantar uma área. Ora, o facto do espetáculo de ópera não ter microfones condiciona muitíssimo a parte dramática. Não podemos virar as costas ao público, porque isso vai, obviamente, ter consequências na projeção focal. Ou seja, esse pequeno pormenor condiciona muito a parte dramática, não é? E depois, claro, que há inflexões vocais que não podemos fazer porque não se vai ouvir se não fizermos, ou seja, eu penso que a parte dramática fica muito condicionada. I have no objection to champagne.
days have all lost. Can they compensate for my fallen state? Just as they were at such an awful cost. Bracelets, lavaliers, can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet these dreams are indeed I'm also not myself is a star. I'd rather have been fainting on an evening. If I'm not good at least my true heart. Enough, enough. I'll take their diamond necklace and show my noble stuff by being gay and reckless. Qual é a tua opinião? A minha opinião vai um bocadinho de encontro à opinião da Nathalie Dessay, que de facto... Há que ceder? Que se poderia usar, não estou a dizer vamos agora pôr microfones aqui na testa, etc., mas há formas hoje em dia de se fazer amplificação vocal muito subtil que talvez se pudesse utilizar em alguns espetáculos de ópera, talvez mais arrojados, mas obviamente que isso é, para os puristas da ópera, isso é uma coisa impensável. Pensa, também os fadistas também achavam que a utilização de um violino ou de um saxofone há 30 anos era uma coisa de lesa pátria, digamos assim, e hoje é bem aceite. Portanto, quiçá, talvez um dia isso possa acontecer. Na tua geração? Penso que não, mas estamos a falar obviamente de um teatro de ópera. Claro que hoje, quando se faz ópera nas arenas e ao ar livre, obviamente que é óbvio que temos que usar amplificação, não é? A voz humana não é... Não chega, não chega, obviamente. Nem ao Coliseu de Roma, claro. Lá acima. Penso que não, na minha geração não, talvez daqui a muitos anos, não sei, mas eu penso de qualquer forma que a ópera é um espetáculo que tem que ser renovado, não é? Porque... Peço desculpa, até para atrair novas gerações. Porque a ópera, acho que é um espetáculo diferente de todos os outros, não é? Sim, claro. Há os puristas, há os melómanos que adoram, gostem, seja boa ou seja má, mas gostam, estão lá, mas depois há aqueles que têm uma espécie de um travão e de um impulso negativo em relação à ópera. Sim, obviamente, porque a ópera é um espetáculo no mundo inteiro que está associado a uma elite, não é? A pessoa associa a ir à ópera... Associamos ir à ópera como ir... isso é uma coisa para pessoas chiques, para pessoas... Com mais de 60 anos. Exatamente, até. Portanto, hoje em dia começamos a ter
vejo isso, por exemplo, em Inglaterra, que está sempre um bocadinho à frente. Por exemplo, hoje em dia é normal uma casa de ópera incluir na sua temporada um musical. Talvez um musical daqueles um bocadinho mais antigos, como Rodgers and Hammerstein, ou seja, um bocadinho mais o que nós chamamos na gíria do teatro musical legit, um bocadinho mais antigo. Tipo Música no Coração. Exatamente. Ou Rei Eu e outros. Exatamente, o King and I. Portanto, hoje em dia já se está a começar a incluir esses espetáculos nas temporadas de ópera. Porquê? Porque, de facto, uma pessoa, para atrair novos públicos, uma pessoa que vai ver o King and I ou a Música no Coração a uma casa de ópera, gosta, olha, se calhar vamos voltar e ver uma La Bohème ou outra, não é? Portanto, eu acho que tem que haver esta abertura. Claro que outras partes da Europa, nomeadamente o sul da Europa, um bocadinho mais tradicionais, Portugal, Itália, etc., ainda resistem um bocadinho a essa ideia. Mas se calhar era bom começarmos a pensar então nisso. Os ventos de mudança, na tua opinião, poderão chegar cá quando? Não faço ideia. Não faço ideia. Até porque estás há 20 anos em Inglaterra. Sim. Isto está agora a começar-se a fazer em Inglaterra com bastante sucesso. Os concertos Prom Night fazem isso os também? Concertos, obviamente, sim. Exato. Os proms? Os proms, há sempre partes mais, um ou outro musical em versão concerto. E o que é que te levou à Inglaterra? Eu fui para a Inglaterra estudar, não é? Foi como tive uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian. O que é que foi? Portanto, eras estudante cá? Estudava cá no conservatório e depois tive a oportunidade de ir fazer as audições para a Guildhall School of Music and Drama, que é uma grande escola. Mas não para nenhum espetáculo em particular, era para estudar, para entrar. Estudar, sim. Sim, mas temos que fazer audições para entrar na escola. Já agora, qual foi o musical ou a área que levaste? Aquilo, ou seja, olha, não me lembro, mas não é só uma área, são para umas 5 ou 6, há uns requisitos de cada estilo, uma canção, uma ópera. E todos os concorrentes levavam a mesma? As mesmas? Não, depois nós podemos escolher o que quisermos dentro do estilo que nos é imposto. Portanto, foram várias, mas isto já foi há uns aninhos, já não me lembro exatamente o que cantei. Foi 99? Sim. E portanto depois entrei e fui apoiada com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian durante todos o meu percurso escolar em Inglaterra. E depois tive um ano em França, quando acabei o curso em... Foi aí que conheceste o marido? Não, por acaso não, foi em Inglaterra. Eu pergunto isso porque ele é francês. Sim, mas por acaso não, conhecemos em Londres. Depois, quando acabei o curso, tive a oportunidade de fazer um ano de estágio num programa de jovens artistas em França, na Ópera de Marseille, e tive lá um ano a fazer e depois esse estágio, e depois voltei para a Inglaterra. Não pensas voltar para regressar um dia a Portugal? É assim, para já não é? Pensava um dia, quando me reformar, como aos ingleses. Vamos, esses vão todos para o Algarve, não é? Mas quem sabe, agora com estes ventos do Brexit, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Tu tens já dupla nacionalidade? Não, é assim, eu nunca me preocupei em pedir dupla nacionalidade, precisamente porque éramos todos europeus, não sentia essa necessidade. E agora? Agora começo a ponderar seriamente ter que fazer isso, sim. Isso vai mudar a tua vida em algum sentido? É assim, eu penso que não, mas neste momento o país está um bocadinho em caos, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, não é? Eu penso que todos temos essa percepção, mas eu, vivendo lá, confirmo que essa percepção é de facto verdadeira, e os próprios ingleses e nós que estamos lá não percebemos o que é que está a acontecer. Mas sentes-te estrangeira? Eu não me sinto estrangeira, mas de facto o Brexit e este ambiente que se vive neste momento no país mudou muito a concepção e a maneira como nós nos sentimos no país, não é? Porque para nós foi como aquele dia a seguir ao referendo em que eu chorei, eu senti-me verdadeiramente como se aquele país que eu escolhi me tivesse rejeitado, não é? Foi de facto uma emoção muito... Fiquei verdadeiramente triste com aquele resultado. Nunca pensei que isso fosse acontecer, porque sempre me senti super bem acolhida e sinto-me essencialmente uma londrina, não é? Já vivo há mais tempo naquele país do que no meu próprio país.
e saber que de facto a maior parte dos ingleses não nos aceita, entre aspas, não é? Ou pelo menos daqui para o futuro. É muito triste. No último elenco, por exemplo, nos elencos vários pelos quais participaste no Fantasma da Ópera em Londres, qual era a percentagem de ingleses e de estrangeiros? Por exemplo, nos papéis principais, a maioria eram estrangeiros. Curiosamente. Muitos australianos. Que também vão sofrer com o Brexit, é a mesma sim, coisa, aquilo sim, calha a todos, sim. desde que não seja não inglês. Exatamente. Portanto, Ou os da comunidade britânica da Commonwealth têm um privilégio? Não, eles não têm privilégio, eles até têm menos privilégios do que nós europeus, porque têm que ter visto para estar a trabalhar em Inglaterra, etc. Têm outro tipo de privilégios, mas nesse âmbito não. Mas sim, há muitos estrangeiros, mas essencialmente da Commonwealth, não tanto europeus, portugueses ou franceses, mais da Commonwealth. E quando o Brexit estiver instalado daqui a uns tempos, tu ponderas passar-te a ser só inglesa? Ou não? Não, nunca quero abdicar da minha nacionalidade portuguesa, nem pensar. Não, isso está completamente fora de questão. Eu nunca irei abdicar. Penso que eu estou a ponderar a tirar a nacionalidade inglesa como dupla nacionalidade, ficar com dupla nacionalidade. As filhas têm? As minhas filhas têm dupla nacionalidade, mas portuguesa e francesa, nem sequer se têm nacionalidade inglesa. E, portanto, isso é um grande problema, porque, obviamente, elas não podem ter 3 passaportes e, portanto, para terem um inglês terão que abdicar ou o português ou o francês. É tipo, gostas mais do pai ou da mãe, não é? É uma escolha muito complicada para as miúdas, portanto, não é? eu estou a tentar evitar essa situação. O bom senso aí terá que imperar. Terá que imperar, sim, porque na verdade elas, a minha filha mais velha nasceu em Portugal só porque eu quis ter a minha primeira filha no meu país, mas a outra já nasceu mesmo em Inglaterra. Mas nós em Inglaterra não temos o direito de sol, não é por se nascer em Inglaterra que se é automaticamente inglês, né? Portanto ela não tem nacionalidade inglesa porque eu nunca pedi. Mas bom, temos que ver o que é que vai acontecer, não é? Olha, e como é que é ver, presumo que continuas a acompanhar o que por cá se passa, não só em termos culturais, mas desportivos e políticos. Vês Portugal, e vens cá com alguma regularidade, vês Portugal de uma forma diferente de há 20 anos a esta parte? Oh, claro, meu Deus, completamente diferente. E com grande alegria, não é? Não precisamos de ir tão longe. Eu agora, durante estes 6 anos que estive no Fantasma da Ópera, vinha com muito menos frequência cá a Portugal, e em trabalho, etc. E, por exemplo, a Lisboa está completamente diferente. É uma cidade... Ainda tem lisboetas, por acaso? Ainda tem alguns, porque de facto só se ouve falar francês, inglês, são muitos turistas e mesmo lá fora, Portugal está na moda, imensa gente. Lara, eu fui a Portugal passar o fim de semana fantástico, Lisboa, Porto, está mesmo na moda. Mas mesmo artisticamente, completamente diferente. Quantos artistas portugueses estão lá fora a fazer sucesso, que me dá uma enorme alegria. Esta nova geração, por exemplo, quando eu fui estudar para fora, éramos muito poucos a estudar lá fora, e hoje em dia já há imensos músicos e pessoas que acabam os seus cursos em Portugal e depois vão fazer outras formações lá fora, ou seja, estão espalhados pelo mundo inteiro, músicos, bailarinos, ainda agora o nosso Marcelino Sambé, tiro o meu chapéu para ele. Que é, aliás, uma pessoa super humilde e fantástica. E tantos por aí fora, o Luís Gomes, a Susana Gaspar, cantores também, enfim, são tantos que é difícil estar a falar de todos eles, porque são tantos, não é? Mas músicos de orquestras, de portugueses que tocam em todas as orquestras. Lara, ou seja, não é só no futebol, enquanto jogadores ou treinadores, que nós damos cartas lá fora. Não é, e era importante também para nós que a imprensa se interesse também por estes casos, não é? De vez em quando, claro que quando há um artista que entra num espetáculo mediático, como o Fantasma da Ópera, ou o Marcelino Sambé, ou Freddie Mercury, por exemplo. Mas estamos a falar de grandes talentos que estão lá fora e que ninguém os conhece cá em Portugal.
O que é uma pena, e é lamentável que isso aconteça, mas enfim, às vezes é pequenez um bocadinho das nossas mentalidades ainda. Por falar em mentalidade, quando tu foste para a Inglaterra, o que é que te surpreendeu mais, chocou, ou não estavas de toda à espera que acontecesse em relação à forma e à cultura dos ingleses, que de facto é muito diferente da nossa? Sim, muito diferente, e também é preciso dizer que há 20 anos também a Inglaterra não é a Inglaterra que é hoje, não é? E portanto... Mas eles têm o British Reserve, acho que isso continua. Sim, os ingleses são completamente diferentes, e é engraçado que os meus pais hoje em dia, Lara, tu és tão inglês, é incrível, a tua maneira de ser, meu Deus, porque... Eles notam? Notam imenso, porque de facto eu amadureci... Mas em que é que te modificaste? Porque nós temos o sangue latino sempre nas veias, sim, não é? Sim, claro. Claro que para os ingleses eu sou completamente latina e... É engraçado, já estás aí. Para os ingleses é latina, para os teus pais. Mas para os meus pais eles acham que não. Esta coisa de, por exemplo, de chegar atrasada, nunca chego atrasada, de me irritar, estar 2 minutos à espera de uma pessoa que já está atrasada, porque, enfim... Eu também não sou portuguesa aí. Eu cresci com esta cultura, não é? E também tive que ao início foi um bocadinho um choque, não é? Mas eu quando fui para a Inglaterra era muito nova, portanto eu amadureci, não é? Cresci em Inglaterra com aquela cultura e portanto é normal que algumas coisas tenham passado também. Então o que é que te surpreendeu mais? E menos, eventualmente? Surpreendeu-me de facto algumas pessoas chamam os ingleses um bocadinho frios, não é? Mas não é a mesma maneira deles ser, é a cultura, são muito reservados e claro, para mim o que mais me chocou de facto é chegar a uma escola como a Guildhall, com pessoas do mundo inteiro, altamente competitiva, não conhecer ninguém e estar, enfim, os primeiros meses foram muito duros, porque eu estava sozinha e, por exemplo, até a língua, obviamente que eu falava muitíssimo bem inglês antes de ir, mas uma coisa é nós falarmos inglês, outra coisa é chegar ao país e estar a lidar com sotaques de várias regiões. Do país de Gales, da Irlanda. O sotaque dos indianos, dos paquistaneses, porque é um sotaque completamente diferente, mesmo das pessoas da Commonwealth. Ou seja, a maior parte das vezes eu ia às lojas, ficava assim a olhar, e claro que isto é frustrante, mas eu falo inglês, caramba, como é que eu não consigo perceber o que é que esta pessoa me está a dizer? O ouvido até mesmo em Londres. Sim, sim. O Cockney, por exemplo. Não exatamente, o Cockney. Ou seja, todas essas coisas que é normal quando se vai viver para um país estrangeiro, não é? Mas pronto, vamos nos habituando. Tu és uma imigrante de luxo ou és, já estás uma adaptada? Uma adaptada. Para o bem e para o mal. Eu não me... quer dizer, eu tecnicamente sou uma imigrante, não é? Mas na verdade eu não me sinto muito imigrante, eu sinto-me londrina, não é? Eu não me sinto inglesa, eu gosto de dizer, eu sinto-me londrina, I'm a Londoner. Para já, porque não foste trabalhar para Londres, foste estudar. Sim. Logo aí há uma diferença grande. Exato. E assim, aquela cidade, como eu dizia, já vivo há mais tempo naquela cidade que alguma vez vivi em Coimbra, onde eu nasci, não é? Portanto, sinto-me super londrina. Mas sim, tecnicamente sou uma imigrante. Pronto, vendo bem as coisas. E em relação à comida? Isso... A comida... Sim, estou completamente... Eu adoro cozinhar. Mas não cozinhas o fish and chips, não? Não, isso é melhor ir ali ao fish and chips shop e comprar lá na loja. Faz menos confusão em casa, fritos, cheiros, etc. Não, mas adoro fish and chips, então. O que é que tu dás lá em casa ao marido e às filhas? Um bocadinho português. Nomeadamente? Bacalhau com natas, os pratos de bacalhau, adoro bacalhau, eles também adoram, mas adoro rissóis, croquetes. Tudo aquilo que faz bem, não é? Feijoada. Sim, feijoada. E o marido aprendeu a gostar das coisas portuguesas? O meu marido é um apaixonado por Portugal. Por ele vinha já viver amanhã para Portugal. ele adora o mar, surf, ele adora o país. Portanto, ele se pudesse, vinha já viver para Portugal. Quantos anos mais é que tu planeias, ou isso nem sequer está
Não sei. nas tuas cogitações? Não está nas minhas cogitações neste momento, mas não sei. É melhor não fazer muitos planos porque, como dizia o Agostinho da Silva, não fazer muitos planos para não estragar os planos que a vida tem para nós. Não é? Exatamente, que nunca se sabe quais são. Exato. Então, neste momento, vamos para o Fantasma da Ópera aqui em Portugal, para o mesmo papel. Para o mesmo papel. Para a Carlota. Exatamente. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar nesta primeira apresentação oficial. Concerto, atenção, é uma versão concerto. Em versão concerto, mas claro que mesmo em versão concerto as pessoas vão poder desfrutar desta música fantástica, deste musical, enfim, deste musical conhecido no mundo inteiro, e com a chancela do Real Useful Group, não é? Foi oficialmente autorizada para ser produzida aqui. Ou seja, portanto é um produto genuíno. Genuíno, não é contrafeito. Não é contrafeito, é o genuíno, é o official. Portanto, fiquei super feliz com o convite do Armando Calado, o produtor. E então, qual será a grande diferença entre aquilo que tu fizeste no Her Majesty Theatre durante 6 anos e aquilo que vais fazer em Lisboa e no Porto? Desde logo é uma versão concerto, portanto não temos a parte cénica, mas vamos ter uma versão concerto organizada, porque é um encenador que vai estar a fazer algum movimento, portanto não vai ser uma coisa estática a cantar, obviamente vai haver, e um encenador muito interessante, já agora também digo, o Pedro Ribeiro, que é um encenador que é de toda a justiça ser mencionado, que vive também em Inglaterra e que também faz bastante sucesso em Inglaterra com assistências de encenação no Royal Opera House, etc. Acabou de chegar lá. Portanto, diz Armando Calado, que está aqui muito calado a ouvir a nossa conversa. Fazer justiça ao meu apelido, não é? Que, portanto, também quero mencionar o Pedro e também estou muito feliz por poder trabalhar com ele pela primeira vez. E vou trabalhar novamente com a Sofia Escobar, que também trabalhei com ela no Her Majesty's. O meu primeiro ano como Carlota foi o último ano da Sofia como Christine. Mas ainda se cruzaram. Cruzámos, estivemos lá um ano a trabalhar juntas. Portanto, durante um ano... As portuguesas a dar-lhe cartas. As duas portuguesas, os dois papéis principais. Eram as únicas portuguesas que lá estavam? Claro, sim. Bom, e nunca mais houve mais nenhumas. Portanto, vai ser um reencontro. Um reencontro fabuloso. É. Lara, adorei ter-te aqui. Muito obrigada. Gostei muito. Eu queria só fazer uma última perguntinha. Não me pensas um dia fazer cinema musical? Já que está... Eu ia dizer que o cinema musical está na moda. Não é verdade. O cinema musical nunca deixou de estar na moda. Estamos a falar desde os primórdios do sonoro até hoje. Os casos do Rocketman, sobre a vida do Elton John, ou Bohemian Rhapsody sobre o Freddie Mercury. O musical está sempre na moda. Sempre. Aliás, o Yesterday agora também, sobre esta brincadeira com os Beatles. Eu adorava fazer, aliás, tenho um espetáculo aí a correr por Portugal que se chama A Era Dourada dos Filmes Musicais. Uau! Então vamos falar também sobre isso. Podes falar sobre a produtora, claro. E é um espetáculo, sou eu e uma pianista, a Olga Amaro, que de facto é uma conversa com o público em que eu descrevo e canto todo esse repertório desde os anos 30 aos anos 50 da era dourada dos filmes musicais. Partimos do Casablanca até ao West Side Story. Mesmo que o Casablanca não seja um musical, mas tem uma canção. Uma canção sim, não é um filme musical, mas tem a canção emblemática do As Time Goes By. Só um parênteses, sabe que o As Time Goes By não é sequer a música original deste filme. Sim. Foi uma música cantada 10 anos antes. O que acontece muitas vezes nos filmes, eles vão buscar... No Singing in the Rain é a mesma coisa. Exatamente, vão buscar canções começou que foram em 1927 ou 28. E introduzem nos filmes. Portanto, sim, esse espetáculo é um espetáculo que está aí a correr por Portugal. Então, e nós sabemos da existência deste espetáculo que é através do Facebook? Sim, é só irem ao meu Facebook. Qual é o endereço? É Lara Martins. O meu Instagram... Tudo pegado? Lara Martins 19, o meu Instagram, 19. porque já estava... 18 para trás. O Lara Martins já estava ocupado. Então tive que pôr ali um 19. Mas as minhas redes sociais está sempre tudo lá anunciado.
Portanto, é uma questão, primeiro, de vermos o fantasma da ópera, Sim. na personagem Carlota, e depois descobrirmos, ou redescobrirmos, ou revivermos todos Sim, esses sim. anos dourados do cinema musical Exato. americano, presumo. Sim, sim, todo, sim. todo ele. Sim. Lara, muito obrigado por aqui teres Eu é estado. que agradeço. Eu gostei imenso. Muito obrigada. E até breve, então. Até breve.